naturalmente que os 50 minutos sensivelmente que dura esta palestra, eu não poderia explorá-lo de acordo com o seu perfil tradicional, porque como a Marinho referiu e todos nós sabemos, o duelo é realmente nesse sentido formal, como nós habitualmente o conhecemos, é uma coisa do passado. Então, o meu propósito é transpor este tema para a atualidade e demonstrar como apesar de tudo, ele ainda tem algum conteúdo que pode ser explorado nas nossas sociedades, pode ser analisado em nós mesmos. Eu começava talvez por uma pergunta. Se por acaso alguém aqui acredita verdadeiramente que o tema do duelo está completamente ultrapassado. Porque este é um tema que realmente tem movimentado muitas vozes, faz parte daquele grupo de temas de alguns defensores que Allan Kardec completamente fora de moda, completamente ultrapassado. Basta olhar para um tema como este, que já foi proibido há tanto tempo e já não existe nas nossas sociedades. Não há análise possível a fazer a este tema, uma vez que é uma coisa do passado, já não existe, já não é permitido. E portanto serve muitas vezes de fundamento para se dizer que então o conteúdo da doutrina espírita ou os temas expostos por Allan Kardec já não têm o mesmo interesse que tinham no século XIX. Nós precisamos procurar outras coisas para encontrarmos essa atualidade e esse interesse. Eu parto do princípio que aqui nunca ninguém participa, nem conhece a existência de algum duelo, pelo menos no sentido formal. E ainda bem que é assim, significa que todos nós já progredimos, que a sociedade, de um modo geral, já progrediu, e como refere Allan Kardec, ele perdeu. Estava a tentar usar aqui, mas perdeu, estava com a luzinha acesa e perdeu a pilha. Portanto, vou usar aqui este. Como refere Allan Kardec, se o duelo não existe, é um sinal para nós hoje, aquele duelo à moda antiga, como ele era entendido, porque uma civilização mais adiantada e mais moral, o homem haveria de compreender, isto no tempo de Kardec, que o duelo é tão ridículo quanto os combates que outrora se consideravam como o juízo de Deus. Isto é a resposta dos espíritos a esta questão, a questão 757, e remete para o futuro, a questão da compreensão que o duelo não fazia sentido. E tanto as sociedades compreenderam que este duelo não fazia sentido, legalmente ele acabou sendo proibido e extinto. Naquelas formalidades que nós vemos nos filmes, das homens que vão lavar a sua honra, criando esses momentos de confronto cheios de aparato e aparente dignidade entre os dois, deixaram de existir desse modo. Mas a verdade é que se nós olharmos para aquilo que acontece na nossa sociedade todos os dias, entram-nos pela casa todos os dias essas notícias que dizem respeito, por exemplo, a confrontos entre os grandes centros urbanos, em que se opõem dirigentes desses gangues, em que componentes se matam mutuamente, criam esses momentos de encontro e de confronto, exatamente com o propósito de se eliminarem a propósito de qualquer tipo de poder estar relacionado com droga ou com qualquer de situação. Ouvimos nos debates televisivos, por exemplo, verdadeiros duelos de ideias, sejam debates políticos, sejam debates religiosos, às vezes realizados de uma forma que não têm propósito de esclarecer ninguém, porque são simplesmente momentos de agressão entre dois opositores, que o fazem sem muito respeito, sem ter a preocupação de esclarecer, de eliminar, de mostrar os seus pontos de vista, e todos nós encontramos todas essas situações, que não sendo os duelos formais, obviamente, não deixam de mentalmente, espiritualmente, poder ser ainda como essas atitudes que opõem duas pessoas, que às vezes se traduzem em ofensa gratuita, em procurar agredir sem outro propósito que não seja ter para si próprio, ganhar para si próprio
estatuto, ou a responder alguma coisa que foi idêntico de um modo idêntico àquele com que a intenção com que foram dirigidas determinadas palavras ou determinadas acusações. Isso acontece todos os dias. Mas agora vamos ver em nós mesmos, no nosso dia-a-dia. Se, em vez de eu ter deduzido, a partir do princípio, que ninguém aqui nunca tinha participado num duelo, à moda antiga, formalmente entendido, se eu perguntar antes, se alguém aqui, de alguma forma, em algum momento da sua vida, já tentou impor as suas ideias de modo obstinado, sem respeitar propriamente as ideias antagónicas às suas, ou irando-se por encontrar contraditores. Será que isto já aconteceu com alguém? Ou se alguém já teve alguma vez o desejo de dominar o outro, seja nas suas ações, seja na sua forma de pensar. Dito de outro modo, se de alguma forma algum de nós já tentou que o outro agisse como acha que ele deve agir, e não como ele deseja agir numa determinada situação, tentando impor a nossa vontade e a nossa perspectiva de uma determinada questão. Ou se já alguma vez sentimos a nossa dignidade ferida, sentindo que se impunha uma reparação, e para lavar a ofensa ou a afronta, indignados com essa situação que nos sucedeu, contámos a meio mundo o feito para que inconscientemente nos sentíssemos vingados ao fazer com que todos pensassem mal dessa pessoa pelo ato praticado. Será que isto já aconteceu com alguém? Porque esta situação é muito comum. Não estamos a falar de duelos formais, mas de alguma forma, em muitas circunstâncias, um mecanismo psicológico da criatura funciona. Se ela está ferida, então vai espalhar alguma situação, mostrando a sua versão, que pode não ser exatamente a versão de todos, portanto a versão universal daquele episódio, e tentando angariar para si adeptos da sua causa, tentando que outros concordem, que digam, sim, tem razão, é verdade, é mesmo assim, a outra pessoa é que está errada. Será que isto já aconteceu com algum de nós? Ou é-nos uma coisa completamente estranha? Já alguma vez, na nossa mente, alimentámos o diálogo, ou o monólogo mental, esgrimindo respostas certeiras e argumentos irrebatíveis, revendo uma conversa à situação? Às vezes não conseguimos discernir, no momento certo, aquelas respostas que nós achamos que seriam mais certeiras para um determinado assunto. Mas, posteriormente, a nossa mente continua a produzir pensamento, não é? E muitas vezes, com mais tempo, vamos encontrando a resposta certa, a expressão que devia ter sido usada, a presença de espírito que havíamos de ter tido e não tivemos. Será que isto nunca nos aconteceu? Ou se já alguma vez, na nossa mente, engendrámos combates e vinganças ou atitudes de resposta contra alguém que nos magoou, exatamente na mesma sequência. Elaborámos cuidadosamente palavras, programas, ideias, sensações, emoções que estão relacionadas com uma dada situação. Provavelmente, em resposta a esta pergunta, ao contrário da em resposta à outra, que nunca ninguém tinha participado num duelo formal, provavelmente toda a gente diria que ou já presenciou, ou pelo menos alguma vez na sua existência, no seu percurso, viveu uma situação destas. E se algum de nós, em algum determinado momento da sua vida, viveu uma situação destas, então de alguma forma nós já participámos num duelo. Não o duelo com as espadas ou com os revólveres, mas um duelo que tem a ver com a nossa mente, com a nossa atitude mental. Então, como refere o espírito Joana de Ângeles, o progresso moral dos povos eliminou esse tipo de homicídio legal, em nome da honra. E, no entanto, é quase igual à conduta humana em relação aos inimigos. Ou seja, de alguma forma, a nossa estrutura mental ainda não superou determinados condicionamentos que, a uma escala um pouco diferente, porque o progresso deu-se e nós evoluímos, acaba por ser idêntica àquela atitude que nos levava a lavar a honra
solicitando ao outro, convocando o outro para um duelo connosco. Claro que as consequências eram mais graves, porque matar ou morrer são, com certeza, pesos maiores do ponto de vista da nossa responsabilidade espiritual. Mas, enquanto a atitude mental, esse condicionamento mental, se continuar a reproduzir, nós vamos alimentando então duelos menores, com outras características, mas não deixam de mostrar a forma um pouco primitiva, até como nós ainda vamos utilizando aquilo que é o nosso livre-arbítrio, as nossas capacidades mentais. E já vamos ver isso um pouco melhor ao longo do trabalho. André Luiz traz-nos desta mesma questão uma visão científico-espiritual, e nós vamos analisá-la de seguida. Mas antes disso, iríamos ver qual é o significado da palavra inimigos. Joana de Ângeles faz este paralelo, cria esta ponte, não é, entre esses homicídios legais em nome da honra, que são os duelos, que é aquilo que ela fala no texto que estão a ver, e a questão dos inimigos, dizendo que a nossa conduta, este tipo de conduta que disputava o duelo, é idêntica, mantém-se, no fundo, na nossa vivência, àquela conduta que nós continuamos a alimentar em relação aos nossos inimigos. Mas os espíritas, de um modo geral, tendem a considerar, e fazem-no de modo totalmente honesto, que não têm inimigos. Não faz sentido ter inimigos. Nós já sabemos que temos que nos afinizar ao longo do tempo, portanto, uma inimizade de hoje será uma amizade de amanhã, as coisas terão que ser transformadas, quanto mais cedo melhor. E, portanto, da nossa parte dizemos sempre que se alguém se considerar nosso inimigo, o problema é seu, mas que da nossa parte nós não consideramos ninguém como nosso inimigo. E, obviamente, que esta colocação é correta. Mas, se nós virmos a estrutura da palavra inimigo, a palavra inimigo é composta por uma partícula in, que nega o que vem a seguir. Portanto, um inimigo é um não amigo. E se nós percebermos o que é um não amigo, se considerarmos esta questão do não amigo, vamos também considerar que há imensas pessoas que nós não vemos como nossas amigas. Não vemos, não podemos considerar nossas amigas porque temos um conceito de amizade que é bastante limitado, bastante restrito e que obedece a parâmetros bem definidos. Portanto, na definição da palavra inimigo, como esse não amigo, nós temos alguém que nos é contrário, alguém que nos é hostil. E parece-me a mim que num planeta de provas e expiações não há modo de nós não nos cruzarmos, de alguma forma, em algum momento, com alguém que nos é contrário e com alguém que nos é hostil. Havemos sempre de nos encontrar com essas pessoas que, umas vezes gratuitamente, outras vezes por ligações do passado, que nós agora não lembramos, se colocam nesta posição de contraditores, de opositores, de alguém que acha que aquilo que nós dizemos, ou que nós fazemos, ou que a nossa postura não está correta, e, portanto, que se coloca sempre nesta posição de oposição em relação a nós. E de nós em relação a essas pessoas, provavelmente, também acontecerá muitas vezes a mesma coisa. Portanto, estes não amigos, estes inimigos, serão todas aquelas pessoas que, não estando na lista dos nossos amigos, mas também não nos sendo pessoas completamente indiferentes, então, se não são indiferentes e se não são amigos, são aqueles que não são amigos. Portanto, são os que nos incomodam de algum modo, seja qual for a vertente da nossa vida, seja qual for a circunstância com a qual nós nos encontramos com essas pessoas. E aí, provavelmente, todos temos episódios, histórias, sentimentos que fazemos, com os quais fazemos ligação exatamente a este conceito e a esta ideia. Mas, diz Joana de Ângeles, que esta conduta em relação a não gostar de alguém, esta conduta em considerar alguém hostil, em fugir de alguém porque ele nos é contrário, porque não nos é confortável estar ao pé de alguém, é uma conduta idêntica, transpondo para a atualidade e para a evolução que, entretanto, fizemos, àquela que acabava por disputar os duelos em tempos mais recuados. E isto relacionado, nomeadamente, diz ela também, e nós vamos ver um pouco mais à frente, com a parte do nosso cérebro que nós vamos utilizar.
André Luiz contribui para este tema, trazendo-nos então a tal visão científica ou espiritual, se assim pudermos chamar, e dizendo-nos que na obra No Mundo Maior, que nos lobos frontais, isto é uma conversa em que ele está a observar um determinado indivíduo e com essa visão espiritual consegue perceber-se de outras situações que existem na nossa constituição material e que, à partida, nós não vemos uns em relação aos outros, porque quando vemos apenas o revestimento exterior e, portanto, não sabemos o que é que se passa na alma, o que é que se passa no coração, se os sentimentos que o alimentam são positivos ou negativos, se os pensamentos que estão a ser gerados são pensamentos bons ou maus. Claro que ele, na condição espiritual, que, entretanto, foi adquirindo e que nós assistimos naquela narrativa que começa no livro Nosso Lar e que depois vai evoluindo ao longo de várias obras em que ele vai analisando diferentes tipos de situações, encontramos então esta descrição, em que ele diz que nos lobos frontais as zonas de associação eram quase brilhantes. Portanto, nesta zona do cérebro havia brilho. No córtex motor, até à extremidade da medula espinhal, a claridade diminuía, para tornar-se ainda mais fraca nos gânglios basais. Nos planos dos lobos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, jazem materiais de ordem sublime que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre do nosso organismo divino em evolução. Esta obra foi escrita em 1947. Portanto, nessa altura, quando ele refere que esta questão dos lobos frontais, do estudo do cérebro, muitas questões relacionadas com este estudo ainda estavam, de facto, ao nível da investigação científica, em silêncio. É porque ainda, nessa altura, se conhecia muito pouco sobre o cérebro e muito poucas investigações, comparado com aquilo que se faz hoje, tinham sido realizadas. No entanto, ainda assim, as informações que André Luiz fornece são absolutamente de vanguarda em relação a tudo aquilo que tem vindo a ser, desde esses anos 40 até à atualidade, tem vindo a ser estudado e comprovado e analisado. E a verdade é que, inclusivamente, isto agora a título de parênteses, é apenas uma curiosidade, mas essas informações, por exemplo, as informações de André Luiz sobre a glândula pineal, que são transmitidas no livro Missionários da Luz, foram, em 2013, objeto de um artigo numa revista científica consagrada, portanto, não levanta qualquer tipo de questão, uma revista médica europeia, que é, traduzido para português, será Lições de Neuroendocrinologia. É o número 8 e é o volume 34 desta revista, onde se refere que André Luiz, espírito, portanto, antecipou uma quantidade enorme de dados que a ciência não tinha comprovado na altura e que têm vindo a ser agora comprovados e estudados. E, portanto, a questão que se debate nesse artigo, ou que é colocada nesse artigo, é exatamente que as pesquisas, essa comparação, essa ligação, indicando que as pesquisas, entretanto, realizadas ao longo destes mais de 60 anos, têm vindo consecutivamente a comprovar e, eventualmente, se houvesse esse desejo, poderiam vir até a apoiar-se nessas indicações que ele antecipa e que a ciência não podia prever na altura, mas que, se calhar, se tivessem sido tidas em conta mais cedo, teriam trazido avanços até mais rápidos, porque apontavam logo um caminho que depois podia ser explorado do ponto de vista material. Então, André Luiz dá, de facto, essas informações. Aqui ele refere que a ciência do mundo se mantinha silenciosa sobre elas, e é verdade, na altura, mas, entretanto, já muitas coisas foram desenvolvidas. Então, ainda exatamente no mesmo texto, e dentro exatamente desta mesma questão das várias zonas do cérebro de que ele fala, ele refere, complementando aquele pensamento que ele há pouco,
Que existe então a casa das noções superiores, que é ali naquela zona. Eu procurei, queria ter o ponteirinho para apontar, mas à falta de pilha não posso apontar para ali. Vamos ver. Acendeu. Não, mas está a piscar, é capaz de não. Vamos lá ver. Portanto, aqui esta zona será a zona dos lobos frontais, a casa das noções superiores, como diz André Luiz, ideal e a meta superior a ser alcançada, portanto, reside as nossas aspirações mais elevadas e é onde se situa o futuro. Isto são palavras de André Luiz desmontando o texto. Portanto, tudo o que tem a ver com as nossas aspirações mais elevadas, com a nossa projeção naquilo que há de vir, naquilo que queremos realizar, naquilo que queremos obter, nos nossos objetivos, nas nossas metas maiores, mas tudo que sejam metas mais elevadas e que digam respeito à nossa parte espiritual, encontra, de facto, trabalho ao nível do nosso cérebro e guarida aqui nesta zona do cérebro, que é uma zona muito pouco trabalhada, mas que espiritualmente é justamente a zona mais iluminada, como André Luiz referia naquele slide que nós vimos anteriormente. Depois temos aqui a zona motora, como ele refere, e há aqui toda uma zona do cérebro que vai até ali à medula, que seria o domicílio das conquistas atuais, o esforço e a vontade, e que corresponde ao presente. Portanto, todas aquelas ações que estão relacionadas com a manutenção do nosso dia-a-dia, com a nossa vontade, com o desenvolvimento das nossas atividades presentes. Tinha, segundo André Luiz, menos luminosidade. Uma luminosidade que se ia esbatendo à medida que se caminhava aqui para esta zona, para a zona mais central. E depois tínhamos então a zona mais central do cérebro, que ele falava nos gânglios, agora de momento, basais, gânglios basais, exatamente, e que era exatamente a residência dos nossos impulsos automáticos, hábito e automatismo, e tem a ver com o passado. Então, segundo essas pesquisas e estudos, não só segundo André Luiz, portanto, esta zona aqui central seria a zona mais escura, a zona que espiritualmente tinha menos projeção na zona do cérebro. E segundo André Luiz, mas segundo também esses estudos científicos que têm vindo a ser feitos, o que acontece é que nós temos aqui nesta zona do cérebro uma zona mais antiga. Digamos que em termos de evolução do nosso organismo, é onde residem as primeiras funções, digamos assim, que os seres vivos têm. Nomeadamente as funções que os animais também desenvolvem, sem terem, no entanto, a capacidade de pensar, de criar, a capacidade artística, a capacidade de sonhar, de aspirar a grandes realizações, de pensar em Deus. Enfim, todas as noções superiores que o homem foi desenvolvendo e conquistando ao longo da sua evolução, mesmo em termos fisiológicos, situar-se-ão, portanto, na parte mais exterior, se assim pudermos dizer, numa linguagem que tem muito pouco de científica, porque, na verdade, eu não estou a falar como alguém especialista na matéria, mas como alguém que está simplesmente a procurar traduzir estes dados que, neste caso, André Luiz traz. Portanto, essas camadas mais exteriores serão camadas mais recentes, se assim pudermos dizer. E aquele núcleo mais interior serão as camadas mais antigas, aquilo que corresponde ao nosso cérebro mais antigo. Quando nós agimos em função desses automatismos e desses impulsos automáticos, desses automatismos e desses impulsos, desses hábitos, como fazemos muitas vezes em relação a muitas coisas, nós estamos sobretudo a usar essa zona mais antiga do nosso cérebro. Quando nos projetamos naquilo que nos distancia dos animais e naquilo que nos torna Homo sapiens e espíritos com aspirações maiores, então nós estamos a usar as camadas mais recentes, as conquistas mais recentes, e aqui mais recentes são de milhares de anos, não é? Como compreendemos, do nosso cérebro. E depois temos então a questão dos lobos frontais, que aí então muito pouco ainda é utilizado, e diz o mentor André Luiz, o mentor que o acompanha, que isso aí está a aguardar
digamos que é a nossa parte, no nosso perispírito, que tem correspondência com o nosso corpo físico, é uma parte que aguarda a atenção dos homens. Porque mesmo as maiores inteligências, até à altura, utilizavam apenas 10% dessa zona, de todo o potencial dessa zona, que é a zona que nos projeta para a elevação e que tendencialmente utilizaremos cada vez mais à medida que também formos crescendo e evoluindo espiritualmente. Não só na inteligência, mas também em moralidade. Então, agora trazia-vos, para complementar, trazia-vos um estudo que já não é de André Luiz, portanto, dos anos 40, como eu referi, mas é um estudo atual. Trago-vos a seguir um vídeo que é de uma palestrante espírita brasileira que tem formação na área da medicina, que tem desenvolvido outras pós-formações na área da terapia, da psicologia, enfim, por aí fora, mas que eu trago com um determinado sentido. É porque, naturalmente, todos os expositores espíritas, quando fazem uma palestra, trazem a sua própria visão, a sua própria interpretação de determinados factos, e nomeadamente os factos espíritas, não é? Os documentos, a própria doutrina, fazem muitas vezes interpretação, e às vezes interpretações tanto mais arrojadas, quanto mais se sentem seguros da sua própria capacidade de interpretar. Obviamente que um expositor menos seguro restringe-se mais à letra e àquilo que é o corpo da doutrina. Um expositor que se sente com mais segurança, com mais conhecimentos até noutras áreas, muitas vezes consegue ir mais longe e tira outras ilações que, em alguns casos, até são muito associadas à sua visão, à sua interpretação pessoal. O que me importa aqui, sobretudo quando venho buscar esta expositora, não é tanto essa questão, mas é o facto de ela ter um lado de conhecimento científico que cruza com a doutrina espírita e que me parece sempre muito interessante, porque para pessoas como eu, que não têm formação científica, nessa área científica, dificilmente teria acesso de outros modos a determinados estudos, a determinados dados, porque às vezes são coisas que nem sequer estão muito divulgadas e que circulam sobretudo no meio académico, no meio da investigação, né? Nestes campos de investigação. E como esta expositora muitas vezes vai buscar a sua experiência e o seu conhecimento profissional para cruzá-lo com o conhecimento espírita, é nesse sentido que trago este bocadinho. É um bocadinho pequenino, de um vídeo maior, de uma palestra maior, mas apenas no sentido de demonstrar como, de facto, no presente existem pesquisas, existem conhecimentos que, no fundo, dizem por outras palavras e com outro tipo de dados, com outro tipo de documentos, de levantamentos feitos, aquilo que André Luiz dizia há muito tempo atrás e que nós espíritas nos habituámos a considerar como sendo, e apesar da ciência não os ter comprovado na altura, habituámos-nos a comprovar, a considerar absolutamente inquestionáveis e sem necessidade de comprovação científica. Mas é engraçado, pareceu-me a mim, a visão que ela traz e a perspectiva que ela traz desta mesma questão, fundamentada noutros aspectos que não as informações de André Luiz e que não as respostas que os espíritos deram a Allan Kardec. Então, vamos ver este bocadinho. Eu não tenho que entender mais se o cérebro é igualzinho, não tem nada diferente, ele não tem uma coisa a mais ou a menos, exatamente igual. Ou seja, não encontraram nenhuma diferença estrutural no cérebro de pessoas mega inteligentes ou mega e as pessoas comuns. Bom, só que agora a gente tem instrumentação para analisar o cérebro em funcionamento. E foi esse o objetivo da pesquisa. Eles queriam comparar a atividade cerebral de uma pessoa de sucesso com a atividade cerebral de uma pessoa considerada fracassada, para ver se havia diferença. E eles começaram o estudo, comparando pessoas da mesma área, e descobriram o quê? Uma diferença abissal, enorme, uma enorme diferença. Em que sentido? Se você pegar o cérebro de uma pessoa fracassada e o cérebro de uma pessoa de sucesso, então os dois extremos, você vai encontrar uma diferença de 80%
na atividade do lobo frontal. Como assim? A pessoa fracassada não tem atividade? Sim, a pessoa fracassada tem atividade no lobo frontal. Se ela não tivesse, ela seria uma lobotomizada. Tá? Então, toda pessoa que é capaz de ler, escrever, raciocinar, pensar, estudar, fazer uma faculdade, tá? Tem o cérebro funcionando e tem atividade no lobo frontal, ok? Então, todas as pessoas saudáveis têm atividade no lobo frontal. Porém, a pessoa de sucesso tem 80% mais atividade no lobo frontal do que o fracassado. E a pessoa normal, tá? Entre os dois extremos, tem 50% a mais de atividade do que o fracassado. Então o fracassado tem atividade, a pessoa normal tem 50% a mais, e a pessoa de sucesso tem para a pessoa normal 20 a 30% de diferença. Então nos extremos é 80%. Isso é uma diferença muito grande, muito grande. Mas essa diferença não se restringe à atividade cerebral. Ela tem também correspondentes biológicos. O corpo da pessoa de sucesso é diferente do corpo da pessoa fracassada. Mas peraí, isso é sério. É, por isso que a gente vai publicar, ficar na deles, né? Porém, Charles Duhigg foi atrás, e no livro dele novo, Produtividade, ele fala sobre o assunto um pouco. Mas vamos para a pesquisa original. Mas do que se trata exatamente? O que é que ele tem diferente? É genético? Ele nasceu assim? É uma coisa estrutural? Não, a estrutura é a mesma. Depois de bastante pesquisar, ele chegou à conclusão. Qual a causa dessa diferença? É um comportamento. Um simples comportamento. Esse comportamento faz toda a diferença. A diferença cerebral e, por tabela, a diferença biológica. Porque a diferença biológica é consequência dessa atividade cerebral alterada. Com essa atividade alterada, você altera o seu metabolismo, você altera a forma com que você queima gorduras, açúcares, etc. Você muda a sua estrutura hormonal em virtude dessa atividade cerebral específica. E qual é a causa? Um comportamento específico. Qual? Onde você localiza a sua atividade cerebral quando tem um problema. Ok? E exatamente qual a diferença? Então vamos dar um exemplo para a gente localizar bem, tá? Digamos que vocês têm um evento com crianças. Vocês têm que ter um evento com criança. E vocês vão dar leite para as crianças, certo? Quantas crianças são? Muita criança, né? Então é muito leite. Muito leite. E você é responsável pelo negócio. Aí você chega lá na cozinha para pegar o leite e descobre que o leite está derramado. Derramaram o leite. O leite das crianças. É uma tragédia, porque as crianças estão esperando o lanche e o leite derramou. Está todo derramado. Agora vamos analisar. Você olha essa cena. Vamos para o cérebro. Você é um fracassado. Quando você olha para essa cena, o que é que você faz? Quem derramou o leite? Quem é o culpado por esse leite derramado? Tem testemunhas? Quem estava aqui? Quem foi? Quem viu? O que aconteceu? Quem estava? Quem é o responsável? Como? De que maneira? De que situação? Quando? Em que circunstâncias? Peraí. Para responder essas perguntas, é mais ou menos como CSI, lembram? Você vai fotografar a cena do crime e vai fotografar onde? Você vai olhar. E aí você vai se perguntar, quem fez isso? Bom, para você descobrir quem fez, você vai pensar, como é que estava o leite? Como é que estava? Aí toda vez que você quiser fazer perguntas, você vai rever a cena do crime, né? Não é assim que você sabe, vai tirar um monte de foto. Aí analisa as fotos, as evidências, tudo aquilo. Aí eu pergunto, essa cena que você vai revisar centenas de vezes para tentar descobrir como, quando, por quê e quem, está em que lugar do cérebro? Está no presente, no passado ou no futuro? No passado, certo? Onde é que o passado fica? Fica na memória, gente.
Então você vai ter que acessar a sua memória centenas de vezes para descobrir quem, como, quando e por quê, correto? E aí você vai concentrar toda a sua atividade elétrica cerebral em rever a cena do crime, fazer a sequência de suspeitos, quem teria interesse nisso, quem seria o miserável que fez isso, e aí você vai repassar todos os seus conhecidos, os comparsas da pessoa tal, você quer resolver o crime, e isso é sério. Sim, mas isso é muito sério, derramar o leite da criança, sério, eu sei, muito sério. E você vai focar toda a sua atenção em resolver esse problema gravíssimo. Beleza. Tá errado? Não. Qual é o seu objetivo? Você quer saber o que aconteceu, beleza. Você vai concentrar a sua atividade ali. Então, você vai para onde? Presente, passado e futuro. E você vai ficar lá quanto tempo? Até responder todas as perguntas, correto? Trocamos. Chega outra pessoa. Essa não é uma pessoa fracassada, é uma pessoa de sucesso. Aí ela entra e olha o leite, aquela cena dantesca, aquele horror. Meu Deus, derramaram leite. O que vamos fazer? Onde é que eu arrumo mais leite? Pensa, quem que eu conheço que tem leite? E se eu ligar para todo mundo e pedir um litro de leite? Será que eu consigo? Quantos litros de leite? Quantas pessoas eu conheço que poderiam colaborar? Nessa hora, que telefones eu sei? Não, eu sei que fulano quem conhece todo mundo. Se eu ligar para ele, ele vai conseguir falar. Se ele conseguir falar com 50 pessoas, eu consigo 50 litros de leite. Com 50 litros de leite, a gente faz suco, faz algumas coisas, nem toda criança toma leite. E aí ele começa a pensar como é que poderia resolver. Onde está tudo isso? No presente, no passado e no futuro. No futuro, peraí, não teve leite ainda. A festa, onde é que está a cena? No futuro, filha. Você vai pensar nas pessoas. Vai se pensar falando com as pessoas. Pensando quem pode e quem não pode. Quem tem a lista, como seria, quanto leite se arrumaria. Onde é que está tudo isso? No futuro. E onde fica o futuro no cérebro? Não é na memória. Como o futuro não aconteceu ainda, ele não fica no hipocampo, ele fica no lobo frontal. É no lobo frontal que você tem ideias, que você cria soluções, que você prospecta o futuro, onde você cria cenários possíveis e plausíveis, onde você imagina o que vai acontecer, o que pode ser. Então você joga toda a sua atividade aonde? No futuro. Para projetar um cenário diferente daquele que você está vendo, que é o leite no chão. Bom, acontece o seguinte. O cérebro humano, ele é diferente. Acontece que nós vamos agora passar a continuar com o nosso trabalho. Quem depois quiser ver toda a palestra é muito interessante, não se foca só neste aspecto, ela é muito abrangente e fala de muitas outras coisas. Mas, de facto, vemos aqui a questão do passado, do futuro, do que é que nós usamos, principalmente na nossa atividade. E é engraçado até pensarmos que uma grande parte da humanidade, ou pelo menos parece ser quase uma moda, mas que na verdade não é uma moda, é o resultado do próprio progresso, que haja cada vez mais pessoas que vivem desta projeção. Nós tivemos a semana passada a Web Summit, aqui em Lisboa, não é? E que vive disto. De pessoas que se projetam no futuro, que não querem saber do que já foi feito, mas querem criar coisas novas, querem investir em coisas novas. Portanto, tudo aquilo que ela referia dos projetos, das ideias, das soluções, no fundo, há uma camada enorme da humanidade que anuncia já aquilo que serão os tempos futuros e que é nessa área que trabalha. Não são pessoas que estão a pensar, mas no passado fazia-se assim, é melhor continuar, porque sempre se fez e assim é seguro, nós sabemos que assim resulta, é melhor não inventar. Não, na verdade, nós temos uma camada enorme da humanidade que já se preocupa exatamente em projetar-se para o futuro, em inovar, em criar coisas diferentes e por isso também o avanço tecnológico e o avanço a todos os níveis que nós temos acompanhado, felizmente, ao longo ainda desta reencarnação, num espaço tão curto, conseguimos já ver os progressos a surgirem de forma muito, muito rápida e a sucederem-se de forma muito rápida. E como é que isto colide? Anete Guimarães. Peço desculpa, se calhar não disse. Pronto. E, portanto, como é que isto se liga
à questão que nós estamos hoje a analisar aqui. À questão do duelo, à questão das inimizades, não é? Porque foi a partir dessa questão que depois saltámos para aqui. É porque, de facto, esta perspectiva é capaz de nos consciencializar de que a nossa mudança de hábitos pode acontecer. Porque não é uma questão estrutural do nosso cérebro, não é? Como ela dizia, não é? E uma conclusão a que se chegou, e que o próprio mentor refere a André Luiz, não estava no texto que eu transcrevi, mas é uma das questões que ele refere, é que, de facto, os lobos frontais não só são ativados a reboque da evolução espiritual que nós vamos conquistando ao longo das nossas várias existências, mas pode haver uma autoeducação que promove e que acelera o desenvolvimento da utilização dessa parte do cérebro. O que quer dizer que nós não nos compete apenas aguardar que a nossa evolução se faça, com todas as dificuldades, com a resolução dos problemas, com as várias experiências que vamos tendo ao longo das reencarnações, mas que nós podemos acelerar, incrementar a utilização desse espaço da nossa mente pela nossa autoeducação, pelo nosso esforço e pela nossa vontade. E então é uma questão de atitude, é uma questão de mudança. E como é que isso se relaciona com a questão das inimizades de que nós falávamos há pouco, referida por Joana de Ângeles? É porque a questão das inimizades, como diz Joana de Ângeles, é os resquícios do nosso aspecto mais primitivo. É quando nós reagimos condicionados por essa parte arqueológica do nosso cérebro, essa parte mais primitiva. A partir do momento em que nós começamos a utilizar outras partes, tendemos a deixar essa parte sossegada, mais sossegada e reduzida àquilo que é absolutamente essencial e necessário, que são situações mecânicas da nossa vida que nós utilizamos quase sem dar conta, mas que não reside aí o nosso foco, o foco do nosso pensamento, o foco da nossa atividade. E isto pode ser feito, como eu dizia, pelo treino, pelo hábito, portanto, promovido pela nossa vontade, pelo nosso desejo de fazer de outra forma. E parece-me um exercício, aquele que ela propõe, um exercício que é compreensível para todos. Talvez não seja fácil de realizar, mas bastante expressivo quando nós pensamos nele, que é, perante uma situação, perante um problema, em vez de nos agarrarmos ao problema em si e de pensar, pode ser, eventualmente, obviamente, numa determinada circunstância, pode ser necessário perceber porque é que aquele problema aconteceu, sobretudo para evitá-lo no futuro, para evitar que se repita, não é? Isso pode ser perfeitamente necessário. Mas a questão aqui não é tanto essa, é, perante a situação, perante o problema, qual é que vai ser a nossa atitude? É passiva de remoer, ou é ativa de resolver e procurar soluções e procurar quem possa colmatar a dificuldade? E se calhar muitas vezes acomodamos-nos ao procedimento, ao primeiro procedimento, por hábito, porque é aquilo que automaticamente sai, dá-nos menos trabalho, está mais interiorizado como um mecanismo de reação, e nós vamos fazendo dessa maneira. Se houver a preocupação de fazer de outra, nós vamos galgar etapas e, portanto, vamos nos projetar cada vez mais nessa outra atitude, que é uma atitude de utilização de outras partes do nosso cérebro, que nos afastam da parte mais primária e primitiva e nos aproximam dos espíritos mais elevados. E isto, reparem, que pode ter uma projeção enorme, uma projeção imensa naquilo que é a nossa vida, naquilo que são as nossas relações com os outros, que é a nossa alegria de viver, que é o nosso bem-estar. Porque quantas vezes analisamos em nós ou noutras pessoas que nós conhecemos a perspectiva de estar agarrado ao passado, de pensar como era, que era bom nesse tempo, que agora não é, ou, de outra maneira, pior ainda, agarrar-se às mágoas, aos ressentimentos, que sem a pessoa dar conta vão condicionando o presente e a pessoa nunca sente satisfação, nunca sente alegria de viver, porque de alguma forma, alguma coisa que aconteceu lá atrás e que pode ser nesta reencarnação, ou pode ser até em reencarnações anteriores, que a pessoa não resolveu, que agora também não lembra, mas que vem com esse peso de alguma mágoa, de algum ressentimento, de alguma dor terrível que lhe aconteceu, da qual ela não se consegue libertar e, portanto, não conseguindo ficar apta a aproveitar o momento presente e a projetar-se para o futuro. Portanto, se nós tivermos esta consciência, isso pode modificar muito a nossa qualidade de vida até. Porque, trazendo essa perspectiva de que o passado agarra-nos aos aspectos primários da nossa mente e o futuro projeta-nos naquilo que, no fundo, nós seremos, e seremos
com vontade ou sem vontade, com a nossa colaboração ou pelo efeito natural da lei da evolução e do progresso do espírito, se nós investirmos nesse aspecto, nós vamos deixar para trás esses ressentimentos, essas mágoas, essas dificuldades que ainda hoje, muitas vezes, em certas pessoas, coisas acontecidas, às vezes, é tão inacreditável quando nós às vezes ouvimos essas histórias, porque são coisas acontecidas há décadas, ou acontecidas na infância das pessoas, e continuam a marcá-las porque elas não conseguem abandonar o passado e projetar-se no futuro. Portanto, todos estes conceitos podem ser muito úteis nessas questões da inimizade, nas questões de abandonar os hábitos, que no fundo essas inimizades decorrem diretamente desses hábitos. Porque é que eu não simpatizo com aquela pessoa? Das duas, uma, ou não tenho razão nenhuma, e então aí terei que ser racional e ultrapassar a questão, projetando noutras ideias, ou então eu tenho razões para não gostar daquela pessoa. E essas razões estão onde? Estão no passado. Portanto, no dia em que eu ultrapassar esse passado, essas razões também desaparecem e o meu relacionamento vai fluir de outra forma, e eu vou me relacionar com os homens à minha volta, com a humanidade em geral, numa outra perspectiva completamente nova e diferente. Eu trago agora aqui um outro slide. Havia um outro enunciado científico que eu achei muito interessante. Já não há muito tempo para falar dele, portanto eu vou falar dele de uma forma só muito, muito ligeira. Que é uma teoria, é a teoria do gate control, que tem a ver com a questão da dor. E é uma teoria que foi formada no final do século XX, nas últimas décadas do século XX, à volta dos anos 60 e qualquer coisa, e que faz parte da moderna neurofisiologia e que nos diz que a dor não é percebida por todas as pessoas da mesma maneira. Isto em traços gerais. A dor não é isto não é preciso uma teoria para nos dizer, não é? Nós sabemos que a dor não é percebida por todas as pessoas da mesma maneira. Umas sentem a mesma intervenção, a mesma situação física de uma determinada maneira e outras sentem de outra. Para umas têm uma intensidade, se o médico disser descreva essa situação de 1 a 20 ou de 1 a 10, uma pessoa diz 10 e a outra diz 5, exatamente para a mesma intervenção, exatamente para a mesma coisa. Portanto, não só a dor não é percebida por todas as pessoas da mesma maneira, como não é percebida pela mesma pessoa da mesma maneira em momentos diferentes. Portanto, dependendo do momento da nossa vida, a mesma injeção pode nos doer imenso ou pode não nos doer quase nada. Então, depende de parte a habilidade profissional de quem está a fazer o procedimento, nós sabemos que há esta oscilação. Então, esta teoria explica esta questão utilizando este recurso do gate control, que seria um portão, uma zona da nossa medula que, em termos muito pouco científicos, mas já referi que a terminologia que eu estou a usar não é a terminologia científica, esse portão abriria ou fecharia aos estímulos de dor que passam até chegar ao nosso cérebro. Então, quando ele fecha completamente, nós não sentimos dor nenhuma por mais estímulos que tenhamos. Quando ele abre completamente, nós sentimos a dor a 100%. Quando ele fecha metade, nós sentimos a mesma dor a 50%. E o que é que faria com que esse portão abrisse ou fechasse mais ou menos? Teria a ver com a área do nosso cérebro que teria mais ou menos atividade. Então, se nós usarmos sempre muito mais a zona mais primitiva, mais arqueológica do nosso cérebro, o portão abre completamente. Portanto, quando nós cedemos aos impulsos, às reações, aos instintos, o portão abre e nós sentimos a dor com mais intensidade. Os estímulos de dor chegam com toda a sua intensidade. Se nós, pelo contrário, deixarmos essa zona em paz e começarmos a usar a zona mais recente, se assim pudermos dizer, do nosso cérebro, então a zona mais primitiva fica livre para produzir determinadas substâncias, que são as endorfinas e as encefalinas. Eu tenho aqui na minha cábula, para não me enganar. E que são substâncias que fazem com que o portãozinho vá fechar. Mas para isso, para essa zona do cérebro produzir essas substâncias, ela tem que estar parada, tem que estar desocupada, tem que estar livre para poder produzi-las. E nós temos que focar a nossa atenção noutras zonas, nomeadamente aonde? Na zona do futuro, não é? Como se referia. E isso explicaria, essa teoria explicaria, porque é que, por exemplo, os cristãos primitivos
sofriam aquelas situações todas. Fisicamente, explica-se fisicamente, nós também sabemos que há a explicação espiritual, que é bem descrita nos romances espíritas, mas explicaria também do ponto de vista físico, porque é que muitas vezes eles sofriam aquelas torturas com a maior das tranquilidades, sem soltar um grito, porque, na verdade, a sua projeção mental era de fé, de elevação, de projeção no futuro, de foco na vida espiritual e, portanto, todo o seu organismo estava a promover a tal produção das substâncias que fariam com que o botãozinho se fosse fechando até quase a dor ser imperceptível e ser suportável, mesmo quando a nós nos pareça, hoje, lidos os relatos, uma coisa completamente insuportável. Pronto, então, vamos voltar ao nosso tema e, partindo com base nessa mesma questão, temos a questão das mágoas e das feridas. Não é? Como nós usamos esta terminologia. Nós não usamos só a terminologia dor para as dores físicas. Nós utilizamos o termo dor para as dores da alma, para as dores morais, para as mágoas, por exemplo, para os ressentimentos, quando ficamos com o coração ferido, quando temos a alma ferida, quando aquela pessoa nos fez qualquer coisa que foi como uma punhalada, não é? Há tendência para usar uma linguagem que aproxima a dor espiritual ou a dor moral da dor física. Mas é essa a palavra que nós usamos. É dor, não é? Eu estou ferido, eu estou magoado. Como é que nós estamos magoados? Quando lesionamos uma parte do nosso corpo. É assim que nós estamos magoados. Mas nós usamos a palavra mágoa e magoado também para as dores de outra natureza, não é? As dores morais, as dores emocionais. Então, se na verdade, quando nós nos sentimos feridos, nós dizemos que temos dor. Quando sentimos mágoas, são situações que magoaram e que continuam a magoar. Portanto, são igual a dor. Porque a mágoa não é uma coisa do momento. Não é uma coisa, alguém me disse qualquer coisa e eu magoei naquele momento. A mágoa é aquela coisa que aconteceu no passado, mas que persiste no presente. Não é? Portanto, é uma coisa que persiste no tempo e que nos acompanha. E se a dor, vista do ponto de vista fisiológico, é um aviso de que alguma coisa no nosso corpo não está bem, a dor é a nossa amiga, porque torcemos um pé, ficamos com uma dor num pé. Se não sentíssemos dor, continuávamos a andar em cima daquele mesmo pé, da perna partida. Assim, sentimos dor, vamos aliviar a pressão. Portanto, é um aviso. Sentimos dor em algum sítio, algum mal-estar, temos que procurar um médico, porque significa que alguma coisa não está bem, ou nós estamos a fazer alguma coisa, ou estamos numa posição errada e dói-nos a coluna, ou estamos a ter uma alimentação errada e danificamos alguma coisa, ou outra coisa qualquer não está bem no nosso corpo. Portanto, é um alerta, é um aviso. Se nós transpusermos essa perspectiva de dor para estas questões morais, então podemos pensar também que a dor, essa dor que nós sentimos, que às vezes foi de coisas muito antigas que aconteceram lá atrás e que persistem no tempo de modo a manter essas não amizades, não deixa de ser um aviso para o nosso que o nosso comportamento de alguma maneira está a ser prejudicial à nossa saúde, neste caso a nossa saúde emocional ou a nossa saúde espiritual. Então, temos essa dor, essa mágoa, como aviso de que alguma coisa não está bem, alguma coisa não devia ser assim, devia ser de outra forma. E que, enquanto essa coisa for assim, nós vamos estar a alimentar a mesma atitude, a tal atitude do nosso cérebro primitivo que fazia com que nós persistíssemos nos duelos, no matar o outro, na afronta, no confronto, no querer ferir porque foi ferido, nessas atitudes que também ainda caracterizam, de resto, a humanidade atual. Então, para terminar, continuaria então com aquele mesmo texto de Joana de Ângeles de que nós vimos um pequeno excerto no início. Diz ela que não há nada que justifique a inimizade sob o ponto de vista moral e racional. Trata-se de uma quase irracionalidade. Segue adiante sem te fixares nesses irmãos infelizes da retaguarda espiritual. Nunca revides por palavras, atos ou sequer pensamentos. Eles necessitam de socorro e da terapia da misericórdia que dimana do amor. Tenta entendê-los e não lhes comentes a enfermidade espiritual, ampliando o campo de ação perturbadora. Por mais tentador que nos possa parecer, a recomendação
talvez nós não consigamos cumpri-la, mas ela fica para a nossa reflexão, é que não comentemos a enfermidade espiritual. E o que é a enfermidade espiritual? São todos esses atos que, de alguma maneira, incomodam os outros que estão à sua volta. Não é? Uma ação errada, uma resposta torta, enfim, para falar das coisas mais suaves. Portanto, não comentar a enfermidade espiritual para não ampliar esse campo de perturbação que ela própria gera. Faz silêncio em torno das suas agressões e não dês maior importância aos ultrajes que te dirigem. O tempo, esse grande educador, e as soberanas leis despertá-los-ão, conforme a ti mesmo aconteceu. Então, não nos podemos esquecer que nós somos espíritos imortais, com uma longa história, que também nós já estivemos e estamos muitas vezes na situação do agressor, do ofensor, daquele que gratuitamente não se importa de criar inimizades, de fazer não amigos. E, portanto, cumpre-nos perceber, se já conseguimos ultrapassar um bocadinho esse patamar, perceber que outros ainda não ultrapassaram, mas vão ultrapassá-lo também. Então a nossa atitude será aquela de quem verdadeiramente não quer ter não amigos. De quem verdadeiramente, se não conseguir ser amigo, pelo menos que seja indiferente, que seja uma pessoa que não nos cause incómodo, que não nos cause contrariedade, que de boa vontade a possamos auxiliar em qualquer que seja a circunstância. Porque esse é o caminho de nos afastarmos da situação dos duelos, da atitude mental do duelo e de passarmos a assumir uma atitude mais elevada, a atitude daqueles que já usam os lobos frontais com mais intensidade e se projetam no futuro. Porque a verdade é esta, quem se projeta no futuro não tem espaço nem tempo para remoer situações do passado que não pode resolver e que não dependem de si. Se o outro nos magoou, realmente o problema é dele, mas a mágoa que nós sentimos é um problema nosso, muito nosso, e que traz grandes transtornos à nossa existência. Quem se projeta no futuro vê mais adiante, vê que o outro daqui a uns séculos vai ser um espírito muito mais perfeito, muito diferente, vê que o inimigo vai ser um amigo e vê-se a si próprio numa condição muito superior, depois de despojado de uma série de situações que pesam, que obscurecem, vê-se a si mesmo noutras posições. E então esse sofre menos. Sofre menos porque fisicamente, não é? Porque todo o seu organismo funciona e produz substâncias que permitem que a dor física não chegue, e moralmente, utilizando o mesmo paralelismo, vai acontecer exatamente a mesma coisa. Portanto, eu trazia mesmo só, fechava com o Evangelho, no mesmo item que usei para a questão da pena de morte, porque os dois assuntos muitas vezes aparecem relacionados quando são tratados pelos espíritos. Quando a Terra for um reino de paz e de amor, há de banir para sempre essa paz e esse amor, hão de banir para sempre do nosso planeta a animosidade, a discórdia e a guerra. Então, nessa altura, a palavra duelo somente existirá na nossa linguagem como longínqua e vaga recordação de um passado que se foi. Nenhum outro antagonismo existirá entre os homens, afora a nova rivalidade do bem, que é uma expressão muito bonita, a rivalidade do bem, que é uma coisa que ainda não é muito comum nas sociedades, porque normalmente é a rivalidade de outros valores, mas a rivalidade do bem é aquela que nos aguarda e é aquela a que aspiram, com certeza, aqueles que mais forem capazes de utilizar as partes superiores do seu cérebro de ligação a essas camadas também superiores da espiritualidade.